Então, vocês estão vendo a tela aí? E estão me vendo também aqui no cantinho, né? E esse é o tema. Até a Joseli falou assim, que tema que você gostaria que a gente colocasse, porque a gente vai espalhar isso. E esse é o tema que, na verdade, eu venho abordando já faz alguns anos, e eu creio que daqui a pouquinho você também vai entender por que, né, que eu escolhi esse tema. E eu quero já fazer um desafio para você. Lembra da história de Noé? Creio que todo mundo conhece a história de Noé. Porque Noé foi chamado por Deus para fazer uma coisa que era meio louca mesmo, sabe? Nunca tinha chovido, construir uma arca. Mas havia um objetivo com isso. Deus falou, Noé, o mundo... Olha, eu cheguei a me arrepender de ter criado o ser humano. Tudo que ele faz é só pensando no mal. E eu vou destruir o mundo. Mas, Noé, eu tenho observado você e sua família. E eu quero usar você, Noé, para você falar para as pessoas. E nós vamos ter, sim, um meio, um recurso aqui de proteção. E vai ser essa arca. Porque vai chover e vai, na verdade, ter um dilúvio e vai destruir toda a terra. Noé acreditou e Noé começou a pregar isso. Vocês se lembram, né? Por 120 anos ele pregou. E as pessoas ouviam, e algumas no início até deram atenção. Outras pela questão de nada acontecia, ele pregava, falava, nada acontecia. E eles então foram deixando, isso daí é bobagem. E chegaram até zombar, né, de Noé e dizer que com certeza ele estava louco. Mas o que vocês acham? Noé era louco ou ele era bem informado? Ele era bem informado, não é? Então é possível que depois que terminar essa nossa reunião aqui, você fique impactado com algumas coisas e você vai comentar com alguém que não esteve aqui. E aí é bem possível, estou falando pela experiência, que vão falar assim para você, eu não acho que é tudo isso. Eu acho que isso daí Não, agora é ser radical demais. Você está pensando em fazer isso, mudar isso na sua casa, mudar isso com seus filhos? Eu não penso assim. Eu acho que a gente não pode prender tanto, acho que a gente não pode ficar aumentando tantas coisas. Então, se fizerem isso, você já tem uma resposta, né? Você fala assim, olha, eu prefiro até ser chamado de louco, mas eu sei que o que aconteceu foi que eu estou recebendo informações que são preciosas para a minha vida. Ok? Então, vamos lá? Bom, veja esse texto aqui, né? O mal é uma porta que se abre por dentro. Então, isso já serve de alerta para nós, né? O que nós estamos colocando dentro da nossa casa? O que nós estamos permitindo que entre na nossa casa? E eu quero começar, na verdade, a gente podia, assim, ter muitas linhas aqui, né, de conversa, de argumentação, mas eu quero começar com uma que a gente não pode ignorar, que é um grande conflito no qual toda a humanidade está envolvida. Deus lutando para salvar o ser humano, salvar não apenas no sentido, né, de oferecer um meio de salvação, porque isso ele já fez, ele fez por meio de Jesus, mas para que nós escolhamos, né, ficar do lado de Deus, acreditar na palavra dele e viver como ele deseja que nós vivamos. E a gente sabe, né, que, por outro lado, tem o inimigo adversário, não apenas de Deus, né, mas também agora do ser humano, e ele tem feito de tudo também para que as pessoas ignorem, né, os conselhos de Deus, que as pessoas queiram viver por conta própria, seguindo a própria vontade. E essa história com o ser humano, dessa luta, né, e da gente ficar sempre ali num caminho que a gente precisa decidir. Vocês sabem, né, eu creio que todos aqui são cristãos, todos acreditam na Bíblia, todos conhecem, né, a história que a Bíblia apresenta. O inimigo, se valendo aí, né, da mediunidade, porque foi o primeiro caso, né, ele usou ali uma serpente como médium e ele consegue chamar a atenção de Eva exatamente no lugar onde Eva não deveria ir, porque no Jardim do Éden, apenas um lugar, o inimigo teria acesso a Adão e Eva, que era a árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Ontem eu até falei para os nossos adolescentes, né? Essa árvore não ficaria no jardim para sempre, ela estaria ali por um tempo, era um tempo de prova mesmo, porque Satanás acusou Deus de ser tirano, acusou Deus de não ter um governo justo, falou contra a lei de Deus, e agora o ser humano, ele teria que provar a sua lealdade a Deus, isso realmente por amor. E
não vou me delongar aqui, porque você conhece a história. E Satanás, ele enganou Eva ao fazer uma afirmação, né? Deus disse que eles não deveriam tocar nem comer do fruto, que se eles fizessem isso, eles iam morrer. E Satanás teve a audácia, né? A arrogância de tentar mudar as palavras de Deus. E ele disse, não, vocês não vão morrer. E aqui começou um discurso que ele tem levado para eras, né? Para frente. Até alguns falam assim, mas é meio estranho isso, porque Deus falou que eles iam morrer, mas eles não morreram imediatamente e tal. Mas eles começaram a morrer naquele dia. Eles deixaram de ter acesso à árvore do conhecimento da vida, eles foram expulsos do jardim, e se não fosse pelo plano maravilhoso da salvação, que já existia antes mesmo da fundação do mundo, nós não teríamos realmente motivos para ter esperança, mas Jesus veio, Jesus pagou o preço, alguém tinha que pagar por isso, não poderia ser um outro ser humano, só alguém como um criador, e assim nós sabemos que a humanidade teve de novo a chance de poder viver eternamente. Mas até que todo esse plano se complete, a condição do ser humano é de um ser mortal. E o que Satanás pregou lá e continua pregando, contrariando a palavra de Deus, é que o ser humano é imortal. E isso, claro, né, trouxe para a humanidade, e muitas pessoas, né, acabaram acreditando ainda nisso como doutrinas, como filosofias. E a minha preocupação é, será que a gente está engolindo essa isca de novo, né, do que Satanás apresentou lá no Éden? Porque veja esse texto aqui, olha, há muitos que nem podem se imaginar consultando médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis e sutis do espiritismo. Por que o espiritismo, né? Porque é uma das doutrinas do espiritismo a imortalidade da alma. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, ok? Nós não vamos discutir aqui religião, mas eu, assim, pergunto, né? Pode ser que se você fosse convidado para ir participar de uma sessão ali, né, consultar, né, médiums e coisas assim, talvez você não fosse, né? Mas às vezes a gente está trazendo coisas que a gente não ensinaria para os nossos filhos, e como eu disse, que até contrariam a palavra de Deus para dentro da nossa casa, né? Esse conceito está muito presente, e às vezes a gente pensa assim, não, mas isso daqui é só um desenho, isso daqui é só um filme, isso daqui é só uma obra de ficção. Mas, queridos, olha, tem muitos estudos que provam que a melhor forma de você convencer alguém de alguma coisa que você acredita é usando histórias. A gente tem a tendência de relaxar mais, de baixar mais a guarda quando algo é apresentado em forma de histórias, né? Só que a gente precisa realmente estar muito atento. Foi plano de Deus, inclusive, que as histórias, elas fossem contadas de pai para filho, para os netos, que o conhecimento sobre Deus fosse passado dessa forma, né, para as gerações futuras. Então, as histórias, elas têm um efeito muito forte sobre as pessoas, especialmente, né, sobre as crianças, sobre os adolescentes, né, os adultos também, né, gostam muito. E as histórias, elas são o melhor método, na verdade, para você fixar conceitos. E quase tudo na Bíblia, se você observar, você vai ver que está em forma de histórias. Mas hoje muitas histórias têm sido contadas para apagar a realidade de quem é Deus e, usando, né, o que eu disse ali no início, Satanás tem procurado tirar a verdade das pessoas, né? Ele tem procurado assim, tirar isso e colocar alguma coisa no lugar, outra coisa no lugar, né? Desfazer mesmo a palavra de Deus. E a gente tem visto, né, isso em alguns meios aí de entretenimento. Mas veja, o que tem preocupado mesmo, isso daqui é algo que alguns anos atrás, sabe, seria tão claro, tão nítido que você não precisaria explicar. Mas houve uma geração que praticamente já nasceu com essas ideias, né, já ali sendo lançadas e tal, e não houve ali
quem sabe, a busca, né, pela palavra de Deus, ou até mesmo a noção do que estava sendo ensinado. Mas veja esse texto aqui, isso é bíblico, né? O espiritismo moderno seria um renascimento da bruxaria e da adoração aos demônios que Deus condenou há muito tempo. A Bíblia profetizou que isso aconteceria, dizendo que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu confesso para vocês que mesmo lidando, né, com crianças e adolescentes, eu não achava que isso podia vir dessa forma, né? Aí por meio de entretenimentos. Mas eu posso dizer assim que foi um marco, né? Essa obra é considerada na literatura hoje como um fenômeno. Na época em que foi lançado o primeiro livro de Harry Potter, que foi em 97, para vocês terem ideia, em 2017, já se completou aí 20 anos, né, desde da primeira obra. Isso daqui foi algo que chamou a atenção, assim, das pessoas de uma forma geral, porque as crianças, para começar, elas deixavam o que elas estavam fazendo para ler livros de 400, 500 páginas, né? Num primeiro momento, foram 7 livros, né, lançados, um seguido do outro. Lançava o filme, lançava o livro, o filme estava no cinema no ano seguinte. Isso realmente foi, assim, um marco, porque foi a primeira vez, pelo menos, que eu tenho noção em que a bruxaria, a feitiçaria, ela foi apresentada como algo positivo, algo bom, né? Então, o fato de ter ali a magia do bem, a magia do mal, então, você usar a magia para combater o mal, tá tudo certo, né? Quando a Bíblia é tão clara quanto a isso. E algumas razões foram apresentadas, especialmente quando a obra completou aí 20 anos, e uma das razões para o sucesso foi esse aqui, ó. Essa obra abriu um espaço que não existia antes nas fileiras das livrarias, uma divisão de livros voltados para o público de adolescentes e que vieram agora realmente com uma carga muito diferente, porque junto, né, com Harry Potter, veio o Crepúsculo, né, veio 50 Tons de Cinza, veio Os Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare, todas essas obras apresentando, né, vampiros, próprios bruxos, isso como uma coisa natural e eles sendo praticamente protagonistas, né? E há até, assim, uma relação da idade, se você perceber, todos aqueles que leram Harry Potter, né, na época que lançaram, eles eram os adolescentes e jovens que estavam prontos para Crepúsculo e assim por diante nas outras obras, né? Mas antes até da gente avançar um pouquinho aqui, e como eu falei que, para mim, assim, nosso ponto de partida, nosso guia, né, deve ser sempre a palavra de Deus, eu queria, se você tiver sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir lá no livro de Deuteronômio para a gente entender por que que isso é tão sério e por que que realmente a gente precisa estar atento com o que está sendo ensinado por meio das histórias. Eu ouvi recentemente alguém falando assim que os desenhos e os filmes, né, as séries, são como sermões. Olha isso. São como sermões que estão ensinando sobre a vida. Filmes, desenhos, programas de TV são como um sermão. Eles nos ensinam coisas sobre a vida. E muitas vezes, queridos, essas coisas são contrárias à palavra de Deus e estão sendo pregadas e ensinadas. Então, a gente vai lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 9 em diante, essa situação para a gente entender. É Deus dando uma orientação por meio de Moisés ao povo que já havia, o povo de Israel que havia saído do Egito. Deus tinha um plano que o povo de Israel fosse luz para as outras nações, eles não sabiam quem era o Deus de Israel, e esse povo tinha essa responsabilidade de apresentar esse Deus para eles. E Deus, então, para proteger o povo, ele diz que dá algumas orientações ali. E olha o que diz o texto, a partir do verso 9, capítulo 18, verso 9 de Deuteronômio. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Horrível isso, mas era o que os povos pagãos que não conheciam a Deus faziam, ofereciam seus filhos para agradar os deuses, para ter alguma coisa em troca. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria,
lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Ou seja, e Deus odeia essas coisas, abomina essas coisas. Por quê? Porque tudo isso está ligado àquela mentira original ainda que Satanás contou para Eva e que pela desobediência deles trouxe toda a desgraça para a humanidade. Vocês estão vendo uma tela aí, né? A Wicca, não sei quantos já ouviram falar, essa é a bruxaria moderna. Esse dado está desatualizado, é muito mais do que são milhões já de adeptos no Brasil. Onde vocês virem esse símbolo, né? Está ligado à Wicca. Esse pentagrama, ele tem aí, em cada ponta representa um elemento cósmico, então água, ar, fogo e terra. A quinta ponta é o espírito, o etéreo, e o círculo quer dizer aí comunhão. Observe que não é a estrela de Davi, a estrela de Davi ela tem 6, né, pontas, essa daí é um pentagrama, né, tem 5 pontas. Mas o que aconteceu, queridos, é que no tempo, né, em que a série Harry Potter foi sendo lançada, houve uma procura muito grande na internet, as pessoas liam, né, e entravam para saber, bruxaria moderna, existe mesmo e tal, e eles eram automaticamente direcionados para os sites, né, da Wicca, que é uma religião neopagã, né, e isso fez realmente, até hoje, aumentar muito o número. O presidente, inclusive, da associação, né, da bruxaria, né, dessa religião neopagã, ele diz que até hoje, qualquer propaganda, qualquer coisa que sai de Harry Potter, ainda há um aumento muito significativo de procura no site, né, por isso. Mas vamos avançar aqui. É muito importante a gente entender, né? Até ontem, né, quando a gente esteve com alguns adolescentes e mostramos ali a tela do Harry Potter, eu falei para eles, tudo que eu li aqui, né, em Deuteronômio 18, eu falei, tem isso? Tem. Tem aquilo? Tem. Tem, mas o quê? Porque a primeira pergunta de uma adolescente, quando ela viu ali, né, a tela foi, mas é pecado, tipo assim, eu não posso, né, assistir, eu não posso gostar disso daqui. Eu falei, peraí que a gente já vai ver, né? E aí, quando eu fui lendo aqui, fui perguntando, e eles foram confirmando, tem isso, tem feitiço, tem adivinhação, tem, né? E eles mesmos acabaram chegando à conclusão de que isso contraria a palavra de Deus e não é bom para você. Sim, entendam uma coisa, sabe? Não existe nenhuma obra, nenhuma, que é feita sem intenção. Não existe. A pessoa que escreve, a pessoa que faz roteiro para filme, a pessoa que cria um game, ela tem, sim, uma intenção. A Josélia até me apresentou, né? Falou assim, a Neila escreveu 7 livros, né? Entre livros para crianças e adolescentes e tal. Quem me conhece sabe, fica claro ali qual a minha intenção quando eu escrevo. E por quê, queridos? Porque toda obra, não importa qual ela seja, se é livro, se é game, se é uma série, vai refletir os pensamentos, as crenças, a convicção, as convicções e o caráter de quem está produzindo. Ok? Então, já gravem isso daí, porque não tem como falar assim, ah, não, isso daqui não tem nada a ver, ah, isso daqui... Não, vai sim reproduzir. E eu falei ali da bruxaria, né, da feitiçaria e tal, mas tudo teve um início, e aí você vai entender comigo como nós fomos envolvidos também nesse processo, como pais, e como a gente não percebeu que era algo realmente, sabe, sementinhas que são lançadas, elas vão sendo lançadas e com o tempo elas vão produzindo, elas vão crescendo, elas vão produzindo seus frutos. E nós fomos também envolvidos nisso. Querem ver como? Né, a gente vai falar um pouquinho sobre a magia aqui. O Mickey aí tá de quê, hein? De feiticeiro, né? Tá de feiticeiro. Como eu falei, às vezes a magia, ela vem de uma forma linda, maravilhosa, ela resolve problemas, né? Mas quer ver um detalhe? Em Frozen, né, que fez muito sucesso, já lançaram até o 2 e tudo, na história, uma das irmãs, enquanto elas estão brincando, quando elas eram crianças ali, e a Elsa jogando a magia, brincando e fazendo montinhos ali, né, de neve, a outra pulando, e tal, não sei o que, uma hora a magia bate nela, ela cai, os pais vêm, pegam essa menina, colocam lá num cavalo, e eles vão para um lugar, vão para uma floresta, e ali, até me fugiu o nome os trolls, isso, os trolls,
eles fazem ali, o líder deles faz ali um feitiço, um encantamento para essa menina voltar à vida. Mas por que a gente não se deu conta? Porque você fica já naquela ansiedade. Ai, o que será que vai acontecer e tal? E é tudo tão lindo, é tudo tão cheio de cores, é tudo tão... que você não percebe, mas aconteceu ali uma sessão espírita dentro da sua casa, se você assistiu. Aconteceu dentro da sua casa, né? E é assim, como eu falei que a Bíblia, né, o nosso ponto de partida, a magia, ela é apresentada muitas vezes como uma contrafação, uma falsificação para os milagres de Deus. Satanás sabia que um dia Jesus viria, ele sabia que Jesus realizaria milagres, como muitos personagens ali do Antigo Testamento realizaram, porque tinham o poder de Deus, o Espírito Santo agia por meio deles, mas sempre foi, assim, interesse de Satanás, primeiro, o que ele queria? Era o lugar de Jesus, de Deus, né? Primeiro ele começou com querer o lugar de Cristo no céu, mas depois ele quis mais, ele quis o governo que era de Deus ali. Então ele sempre está agindo, né? Para, como eu mencionei no início, tirar o poder da palavra de Deus. Se Deus fala uma coisa, ele vem e fala outra, e ele usa, né, muitos recursos para isso. Então, aqui, eu não sei, esse desenho é um dos mais assistidos aí. É para criança, mas a gente vê já pelos próprios personagens, né, que seria para um público maior até, mas cada vez mais cedo, cada vez mais precoce. Não sei se vocês já viram esse desenho. Se chama Ladybug, né? Miraculous, mas só para vocês entenderem como que é apresentado. A personagem principal, que ela se transforma, na verdade, né, nessa heroína, que é a Ladybug, ou Joaninha, né, em inglês. Ela tem os seus poderes mágicos, vem dos seus brincos, e o que faz par com ela, que é o Cat Noir, né, então vocês percebem que acontece na França, a história, ele tem o seu poder que vem de um anel. E, na verdade, ela tem o poder da criação e ele tem o poder da destruição. Mas quando eles juntam essas duas forças, eles podem salvar o mundo. Então, você vê o que está sendo ensinado aí? É o mesmo princípio do yin e yang, sabe? Do hinduísmo lá, que o bem e o mal, eles podem se equilibrar, e é isso que vai manter o equilíbrio no universo, né? Ou seja, totalmente uma distorção do que a palavra de Deus diz e que tem, infelizmente, né, trazido aí muita preocupação, porque as crianças elas vão absorvendo isso, não adianta você pensar, não, meu filho, ele é diferente das outras crianças, sabe? Porque aqui eu sempre ensinei, até a gente lê bastante a Bíblia e tal, então ele não vai cair. Isso, você não tem controle sobre isso. E quanto mais, né, aquilo vai sendo absorvido, mais vai se tornando uma verdade na mente da criança. Por que eu coloquei Star Wars aí? Que eu sei que isso não é do tempo das crianças, não. Isso daí é do nosso tempo, né? E muitos gostam e tal. Porque alguns até usam, né? Às vezes como exemplo, né? Querem, assim, fazer uma adaptação e dizer assim, olha, porque, tá vendo, ó, que a força esteja com você, que a força de Deus esteja com você, né? Que a força do Espírito Santo esteja com você. E, assim, a ignorância, né? É perigosa, porque eu até não falei no início, mas já deixo claro aqui, que talvez você esteja perguntando, mas como que ela sabe essas coisas? Será que ela senta, fica assistindo? Como que ela faz essa avaliação? Não, queridos, eu não sento para assistir isso. As minhas pesquisas, elas são baseadas em quem produz. Eu gosto de procurar, às vezes, entrevistas que são feitas, né, com os autores, com os produtores mesmo, com os roteiristas. Isso, para mim, é suficiente, serve de referência para eu saber o que foi a intenção ali. E interessante, olha, eu vou fazer uma revelação aqui para vocês que muita gente não sabe. George Lucas, quando ele criou, né, essa série que agora, na verdade, os direitos foram comprados pela Disney, ele disse que até achava interessante, né, as pessoas acharem que ele estava fazendo uma referência ali, né, entre que a força ia vencer e tal, mas ele mesmo diz que ele se baseou no princípio taoísta, eu falei hinduísta, né, tem ligação aí, de Yin Yang, em que o universo é composto por forças que serão sempre mantidas em estado de oposição. Nenhum dos lados tem domínio sobre o outro. Forças mutuamente dependentes, um não pode ser conhecido sem o outro. A escuridão e a morte e o mal nunca serão derrotados. Essas palavras
estão dentro de uma entrevista que foi feita com o George Lucas. Somente há equilíbrio enquanto existir oposição. Então, esse foi o princípio sobre o qual ele trabalhou. Então, a gente realmente precisa, né, ficar esperto, saber, né, o que está sendo apresentado ali. Como eu falei, usar sempre a Bíblia como parâmetro. A Bíblia não diz que bem e mal se equilibram, eu nunca falaria isso. A Bíblia diz que o mal será exterminado, será derrotado, que haverá um momento de acerto de contas, que o bem já venceu, na verdade, né? Jesus na cruz derrotou Satanás. Esse outro desenho, também da Disney, né? Se chama Star versus as Forças do Mal. Dá uma observadinha aí, né? Na personagem principal, que é a menina, a tiarinha dela, de chifre, tá vendo? Isso é porque ela namorava, né? No planeta dela, lá onde ela morava, esse outro com chifre ali, um olho aqui na testa, e ele deu de presente para ela, mas ele era muito nervoso, então não deu certo o relacionamento, mas quando ela fez 15 anos, olha que coisa, os pais mandam ela para a Terra para ela aprender a controlar sua magia, porque ela era muito estabanada e tal, e, tipo, não preciso nem dizer, né? Olha lá, Star, o nome dela, versus as forças do mal, mas vamos lá. Gente, eu queria falar um pouquinho, né, sobre os contos de fadas com vocês, e lembra que eu falei assim, muita coisa, assim, a gente não percebeu, a gente mesmo foi colocando dentro de casa, a gente mesmo não percebeu o perigo ali, e uma dessas coisas tem a ver com os contos de fadas. Bom, para começar, não vou dar uma aula aqui, né, de literatura, mas os contos de fadas, eles são um recurso aí, são um estilo, né, literário, voltado para o público infantil. A gente está acostumado a ver assim, os contos de fadas sempre tem uma história que vai ter um fundo moral e tal, mas a Disney, desde a década de 30, fez disso assim o seu carro-chefe. Então, a Disney ela foi responsável em trazer muitos desses contos de fadas, alguns até que eram ainda do século XVIII, século XIX, transformar isso em animação. E eu tenho certeza de que todos vocês, né, olhando essa tela, a gente conhece esses personagens e talvez como eu, porque isso aconteceu aqui em casa, eu estou dando, na verdade, um testemunho particular, vocês tenham pensado assim, nada a ver, nenhum problema, né? Essas histórias, na verdade, elas estão mostrando o bem e o mal, mas o bem sempre vence no final, isso é até assim, uma forma didática de você ensinar o grande conflito, né? Mas agora pensa comigo aí. Quantas dessas histórias tinham bruxas? Quantas dessas histórias tinham magos? Quantas dessas histórias tinham magia? Eu creio que se você tentar assim pensar, não vai ter nenhuma que não tinha magia, né? E o que aconteceu, por isso que eu falo que às vezes parece realmente uma isca, é que houve uma mudança. Eu acho que Assim, é o bem... mesmo na Leona. Alguém com o áudio aberto aí? Houve uma mudança, assim, eu diria mais ou menos de 2010, até um pouquinho antes para cá, nessas histórias que eram tão conhecidas, né, para gente, que eram histórias que a gente achava que era só isso, tá apresentando bem ou mal, o bem vence no final. E agora não tanto com animação, mas com as live actions, que são os filmes mesmo, né? Então, histórias como Cinderela, e olha essa entrevista aqui, essa atriz que interpretou, a Kate Blanchett, né, que ela interpretou não a Cinderela, ela interpretou a madrasta, né, no filme da Cinderela, e quando foi feita a reportagem, o repórter lá do G1 disse o seguinte, a percepção dele, as malvadas estão com tudo, nos filmes baseados em contos de fadas, elas deixaram de ter cara de bruxa, a beleza e o glamour das madrastas e rainhas más têm roubado a cena e deixado as jovens heroínas mal na foto. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, né, sobre a história do filme, mas eu creio que a personagem que mais deixou claro, né, a que a Disney estava se propondo foi Malévola, né, quando você passa a conhecer quem era a vilã da história da Bela e da Fera. E aqui a gente vê
no texto de abertura, né, bem assim na narração, algo que chamou muito minha atenção. Uma amiga, na verdade, falou assim: ó, vou mandar para você o que tá bem na abertura, assim, né, do filme. Esta é uma velha história de um jeito novo. Vamos ver quanto dela você conhece. Era uma vez dois reinos que tinham um péssimo convívio. Dois reinos, péssimo convívio. A discórdia entre eles era tanta que diziam que apenas um herói ou um terrível vilão poderia uni-los. Você percebe como agora esse conceito ele começa a mudar, e agora não é só o herói que tem o protagonismo, muito pelo contrário, o protagonismo agora começa a ser dado para o vilão, e ainda é provado que esse vilão, ele pode ser o herói. Né? Eu vi, assim, algumas sinopses de alguns desenhos infantis que têm defendido, falado com todas as letras. Sabe o quê? Só existe um herói porque existe um vilão. Então, isso coloca as coisas em que perspectiva? Só existe um herói porque existe o vilão. Então, o vilão é mais importante que o herói. O herói só existe porque o vilão surgiu antes. Veja, né, como isso vai confundindo. Mas avançando aqui, não sei o que houve aqui, peraí. Aqui. Claro, como fez muito sucesso, Kizion, só um detalhezinho, eu não sei quem, mas alguém está tendo acesso aí, tá vendo que a minha tela está com uns risquinhos ali? Isso daí é alguém que fez. Eu peço que, se você não percebeu, alguém aí, né, que esteja com às vezes, alguma coisa próxima e tal, não percebeu, e eu creio que o Kizion teria condição de fechar essa possibilidade, né, para os nossos convidados aí. Como eu disse para vocês, fez muito sucesso Malévola, então eles fizeram o filme, o segundo, né? Aí já escancarou. Observa ali, ó, Malévola, dona do mal. E como eu disse para vocês que eu gosto assim de pesquisar, né, quem são as pessoas envolvidas, eu vi uma entrevista do Joaquim Ronin, que é o diretor, e veja aqui o que ele disse, né, a respeito do filme. Toda a sua construção precisava explodir em personagens reais com que as pessoas se identifiquem. Este foi o maior desafio. Continuando aqui, diretor investiga maldade e promete história original. Esqueça a velha história da Bela Adormecida. Esta é uma história original completamente nova. As lentes estão focadas no universo da Malévola, é também sobre a natureza do mal. A vilania absoluta não interessa a Ronin, ele quer explorar todos os lados da maldade, até o mais frágil. As pessoas gostam de revisitar as histórias que elas amam, e Hollywood vai continuar fazendo esses filmes, é um processo muito natural. Eu gosto de ler também comentários de pessoas que assistiram, sabe, os filmes. E interessante que, de Malévola, todos os comentários, todos, não teve um que pelo menos assim equilibrasse ali, todos os comentários, eles diziam assim... Puxa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha imaginado que Malévola tinha uma história assim. Coitada, realmente ela foi traída, ela precisava realmente se vingar. Todos tiveram a mesma reação, de ficar sensibilizados com a história de Malévola. Isso cria o quê? Simpatia pelo mal. Então, coisas, né, que têm acontecido aí, ok? Mas vamos voltar lá para a tela. Ontem eu gastei um tempo, acho que creio que a maior parte até do tempo foi com os juvenis e adolescentes, relembrando com eles uma história que eu falei que é a história original do Era Uma Vez. E eu posso afirmar que é original porque ela tem todos os elementos, né, que hoje, quando você vê uma história, começa, era uma vez, tal, e como ela vai terminar, né, e viveram felizes para sempre, você vai ver que todas as histórias que vieram depois dessa, elas tiveram inspiração nessa primeira história. Inclusive essa história, sabe, do fruto que, né, nos contos de fadas, alguém morde o fruto, e aí, tipo, morre, né, ou entra num sono profundo ali, até que seja, né, acordado com o beijo do verdadeiro amor e coisas assim e tal. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Quando você vê uma história dessa e vê ali que alguém, tipo, enfeitiçou um fruto, de quem é a responsabilidade, de quem é a culpa? Precisamos deixar muito claro, queridos, que o fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, ele não tinha nenhuma maldição sobre ele.
Aquela árvore estava ali apenas como um ponto realmente de obediência, de lealdade, era uma prova, e Deus não amaldiçoou o fruto. Não foi isso, né? E Adão e Eva deixaram de viver eternamente, porque eles realmente tiveram que sair do jardim e eles se desligaram da fonte, né? Que era a fonte de vida eterna para eles, que era o próprio Deus, e também aquilo que Deus havia providenciado, que era o fruto da árvore da vida. Então, essa história hoje, ela está sendo recontada. Só que está sendo recontada da perspectiva de quem tem interesse de realmente tirar Deus da jogada, ou até mesmo de convencer as pessoas de que Deus ele foi tirano, injusto, todas as acusações que Satanás fez com respeito a Deus. E a minha pergunta hoje para você é: quanto você conhece dessa história original? Quanto você conhece da Bíblia? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, para vocês entenderem como essa história realmente está sendo recontada, como isso tem sido feito por meio, né, de entretenimentos que, às vezes, pela cor, pelo brilho, né, como são tão bonitinhos, tão fofinhos, a gente acaba não percebendo, mas, volto a dizer, usando a Bíblia como nosso ponto de referência, fica muito claro a gente enxergar. Ontem, num exercício rápido que a gente fez, assim, com juvenis e adolescentes, uau, foi incrível, assim, eles começaram a enxergar tudo, sabe? E esse desenho, ele já existe há um bom tempo mesmo. My Little Pony, ele teve, inclusive, assim, várias temporadas. E olhando assim, você já entende algumas coisas, né? Porque, por exemplo, aqui fala em pôneis, né? Mas a gente vê pelos personagens que eles não são todos pôneis, né? A gente tem aí unicórnios, a gente tem um personagem ali que lembra Pégasus, né? Que é o cavalo alado da mitologia. Mas por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Uma vez uma mãe falou assim, Neira, depois que eu assisti suas palestras, eu sentei com a minha filha de 3 anos e meio, fui ver com ela os desenhos que ela estava assistindo, e ela falou, eu fiquei assim, assustada, eu não tinha noção do que estava sendo transmitido. E ela falou, My Little Pony foi um deles, porque esse desenho, ela falou que era da época que ela era criança. E ela não tinha noção de como isso foi, assim, caminhando, né, se transformando, e o que estava ensinando hoje. Bom, outro detalhe, observem o animalzinho de estimação deles, né, das pôneis aí. É um dragão, ok? Então, segure essa informação, que eu vou contar para vocês. Eu esqueci de pegar, não trouxe para cá, mas é uma revistinha que conta a história, né, de My Little Pony, e eu não sabia que havia, né, todo um roteiro realmente, né, um conceito ali sendo apresentado. Mais uma vez a gente estava em viagem e eu estava numa loja de produtos infantis e vi esse gibizinho, e quando eu vi, eu lembrei do que a mãe tinha me falado e eu comecei, né, a folhear, e eu fiquei assim, pasma, né? Aí meus filhos que estavam comigo falaram assim, mãe, o que foi? Eu falei, vocês não vão acreditar. Esse gibizinho, ele está contando a história do grande conflito, essa história, né, do bem, do mal e tal, como a Bíblia, como a gente conhece pela Bíblia, mas de um jeito completamente louco, eu falei para eles, né? Até meus filhos falaram assim, mãe, será que você não está exagerando, né? Às vezes você está vendo coisa demais aí. Aí eu falei, não, dá uma olhada nisso daqui. Então, só para vocês terem uma ideia, olha como a história começa. Era uma vez, né, no reino mágico, lá onde viviam os pôneis, 2 irmãs. Uma se chamava Celeste e a outra se chamava Luna. Uma governava o dia, outra governava a noite. E até o símbolo que aparecia ali era do Yin e Yang, que como se a harmonia, o equilíbrio, né, do reino delas existisse por conta do que cada uma fazia. E estava tudo bem no reino de Equestria, né, que é o reino onde elas viviam, até que um dia a princesa Luna começou a sentir ciúme e inveja da princesa Celeste. Olha aí, vai vendo. E a situação ficou tão crítica porque Luna achava que as pôneis, como durante o dia brincavam, corriam, se divertiam, então elas gostavam só da sua irmã Celeste. À noite elas dormiam, então ela achava que não gostavam dela. E a situação ficou tão tensa que a princesa Celeste foi obrigada a expulsar a princesa Luna de Equestria para uma outra dimensão, onde ela teve o seu nome mudado para Pesadelo da Noite. Uau! E aí, o que você acha disso?
Isso te lembra alguma coisa? E é assim, olha, você pode acreditar no que eu estou te falando. Quanto mais você conhece da história bíblica, quanto mais você conhece da história bíblica, mais você enxerga como as coisas estão sendo apresentadas e distorcidas. Então, por isso que eu digo, seu parâmetro, se estão recontando uma história, você tem que conhecer a história original, a história verdadeira. Bom, nessa história, né, ali do reino de Equestre, com tudo que acontece, havia, olha só, uma floresta mágica, onde havia uma árvore. E essa árvore, ela produzia os frutos que eram ali os elementos da harmonia, todos frutos mágicos. Queridos, de onde veio a inspiração para isso? Que história, né? Foi a original. Mas o pior é que essa história estava sendo contada num livro, que é esse livro que você está vendo a personagem aí, com ele aberto, que se chamava O Livro da Profecia. E o que essa personagem descobre nesse livro que vinha contando, né, o que tinha acontecido com as duas irmãs e tal, papapá, papapá. Ela descobre que depois de 1000 anos, presta atenção nisso, depois de 1000 anos, a princesa Luna, que tinha teve seu nome mudado para Pesadelo da Noite, voltaria e tentaria tomar o reino de Equestre. Você sabe a que profecia essa história está fazendo referência? Do milênio, que a gente conhece ali em Apocalipse, você tem todo, né, o conteúdo, onde essa profecia se encaixa. Como eu falei para vocês, eu gostaria muito de tomar tempo mais falando da Bíblia, né, e dessas coisas, mas eu tenho pouco tempo e eu preciso avançar com vocês aqui. Mas o que aconteceu é que, diferente do que a Bíblia apresenta, né, que depois do milênio, depois que nós passarmos todo esse tempo no céu, e quando chegar o tempo do acerto de contas, o mal será destruído para sempre, né, que Satanás vai ficar 1000 anos aqui, preso nesta terra, sem ter a quem tentar e tal. Então será colocado um ponto final, esta terra será renovada, aqui que nós vamos viver eternamente e tal. Não, nesse livrinho, a história termina com a princesa Luna fazendo as pazes com a princesa Celeste, elas voltando a governar o reino de Equestria juntas. Então, só para vocês terem noção. E, claro, por que não aproveitar, né, esses personagens para ir um pouco além e também defender as ideias, vamos dizer assim, de quem realmente cria essas coisas. Né? Lembra que eu falei? Não importa que tipo vai ser de entretenimento, mas vai refletir os pensamentos, as convicções, o caráter, as crenças, né? E veja essa notícia que saiu em 2019. Um passo para a inclusividade. O desenho animado apresentou recentemente o seu primeiro casal lésbico. Acho fantástico podermos mostrar que é o amor que realmente define o que é uma família. Para mim, essa é a essência de My Little Pony, completou a roteirista Nicole Dubuck. Pensamos que essa seria uma ótima oportunidade de apresentar de forma orgânica um casal LGBTQ na série. Perguntamos aos produtores e eles aprovaram. My Little Pony sempre foi sobre amizade e aceitação de pessoas diferentes de você, então sentimos que era algo importante a ser feito, destacou o roteirista Michael Vogel. Então, ideologias que estão sendo apresentadas, né, e ensinadas, na verdade. Lembra que eu falei? Os filmes, os desenhos, eles são como sermões, que eles estão pregando sobre as coisas da vida. Então, se alguma coisa ela contraria, não seria o que você ensinaria em casa, fique atento, porque às vezes seu filho está sendo orientado e está sendo ensinado, né, de uma forma que talvez você não esteja se dando conta. Eu gosto muito desse texto aqui, porque ele chama muito a atenção para o tempo que a gente está vivendo. Diz assim, não apaguem o espírito. O espírito na Bíblia ele é comparado muitas vezes ao fogo, né? Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Falando de profecias, né, e coisas afins, que a gente vê como estava sendo apresentado ali em My Little Pony, esse filme, ele foi lançado para adolescentes, né, pela Disney. Você não se fala hoje mais em mensagem subliminar, não é necessário falar, né, em mensagem subliminar, porque o tempo das mensagens subliminares praticamente já ficou para trás, né? Hoje está tudo muito claro. Tudo aquilo que você, numa primeira vista, você enxerga, isso não é mensagem subliminar. Então, você está enxergando o que aí? Um fruto mordido, você está enxergando ali o contorno, né, dessa gavinha ali, fazendo exatamente o contorno de uma serpente. Se você, assim, já estudou um pouco mais sobre como era a serpente,
né, que foi usada ali por Lúcifer para enganar Eva, ela era um dos animais mais lindos da criação, ela tinha asas, né, ela voava, seu corpo brilhava como ouro polido. Então, você vai vendo os elementos aí, né? E qual é a história desse filme, né? Descendentes. A palavra, né, descendentes, a gente vai ver daqui a pouco, mas qual a história desse filme? São os filhos dos vilões, das histórias que nós conhecíamos, né, dos contos de fadas, que eles têm uma oportunidade de ir para o reino dos bonzinhos, né? O filho da Bela e a Fera, ele se torna ali rei, e ele, então, dá essa oportunidade, e os filhos dos vilões, então, vêm para estudar na mesma escola, né? Lá do reino onde vivem vamos dizer, os heróis, os bonzinhos dos contos de fadas, e eles, então, têm uma oportunidade de conhecer ali o bem, mas eles são pressionados por seus pais a se unirem e tomarem o reino. Mas o primeiro filme eles vão ficar, né, naquele conflito. Mas como fez muito sucesso, foi lançado o segundo, né, mas me chamou a atenção, olha ali, ó, qual era o slogan? Descendentes maus desde o berço. Quando lançaram o 2, né, os descendentes transformaram o mal em algo bom. Não vou entrar muito aqui em detalhes, né, do que a história apresenta, mas só para vocês irem vendo, porque essas coisas, elas estão agora muito explícitas, né? Aí, fez muito sucesso, lançaram os Descendentes 3, mas deixa eu mostrar para vocês por que quando a gente usa a Bíblia como a nossa referência, o nosso padrão, né, o nosso guia aí, a gente vai entender o que está sendo apresentado. A Bíblia, ela usa essa palavra, né, descendente, é uma palavra muito forte, assim, na verdade, ela vem carregada de esperança, porque a primeira promessa, a primeira profecia que foi feita para o ser humano, quando teve, né, o problema ali no Jardim do Éden, foi Deus falando para Adão e Eva e a serpente, né, que era Satanás ali, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem era o descendente dela? Jesus, que viria. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí tem um outro texto, né, lá em Apocalipse 12, 17, que vai falar de descendentes também. Olha aqui, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são os descendentes? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, você acha hoje que as crianças, os adolescentes, eles têm conhecimento bíblico suficiente para identificar o perigo aqui? De quem é essa responsabilidade, queridos? É nossa, né? De ensiná-los, de guiá-los pela palavra de Deus. Não sei o que aconteceu aqui, que pelo jeito voltou aqui para o... Deixa eu ver aqui. Aqui, ok. Seres mitológicos, né? Como apareceu no texto ali, dragão, né? Unicórnio. A gente podia ficar uma tarde falando sobre esses elementos aqui, mas como eu falei, tem muita coisa, então hoje eu não vou poder entrar em muitos detalhes. Mas você sabe que o dragão, ele é um ser realmente mitológico, ele não existe em essência, em realidade. Se você for a um dicionário de símbolos, você vai ver o dragão sendo descrito como uma serpente com patas e asas, né? E na Bíblia, não preciso dizer, daqui a pouco a gente vai ver o que a Bíblia diz ali a respeito, né, do dragão. Mas, não sei, esse interesse, né, de mostrar nos filmes e o dragão como um ser bonzinho, né? No outro aqui, como treinar seu dragão. E por que as crianças, os adolescentes são tão atraídos? Porque, normalmente, esses personagens, eles têm alguma coisa na personalidade dele que lembra muito a fase que os adolescentes, por exemplo, estão passando. No Como Treinar o Dragão, né? O dragão que aparece ali, o do slide que eu mostrei para vocês, o menino se identifica porque o menino era muito atrapalhado e tal, e o dragão tinha uma personalidade parecida. Esse daqui foi a última tela, né, que a gente acrescentou. A estreia foi dia 5 de março, a Disney produziu um filme chamado Raya e o Último Dragão. Então, não sei se você ainda tem alguma dúvida, né, de quem é o dragão pela Bíblia, mas se você for lá em Apocalipse 12, 7, você vai encontrar ali quem é o dragão, né? Quando fala do que aconteceu no céu, 12, verso 7, houve guerra no céu, Miguel, a gente sabe que a Bíblia identifica Jesus como Miguel,
sempre quando ele está em oposição, em luta aí, né, contra o inimigo. Então, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, se a gente decide usar a Bíblia como nossa referência, não tem como, né? Conciliar aí as coisas, mas veja isso daqui. Então, a personagem está aí, mas... E essa informação é do próprio site da Disney, ok? Veja o que diz ali. E como eu te falei, se você conhece bem a história original da rebelião de Lúcifer no céu, de o que motivou essa rebelião, você sabe, ele queria o lugar de Cristo, ele queria o governo de Deus. Você vai enxergar muita coisa só nesse trechinho aqui. Veja, há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a Terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Queridos, os dragões se sacrificaram. Veja ali, agora 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a Terra despedaçada e seu povo dividido. Ou seja, quem que vai unir? As pessoas? O dragão? No entanto, ao longo de sua jornada, ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo. Também será necessário confiança e trabalho em equipe. Queridos, a Bíblia nos diz, né, e a gente vê ali Paulo dizendo para Timóteo, jovem Timóteo, aconselhando, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que isso quer dizer? Chegaria um tempo em que a verdade, a sã doutrina, a verdade que a Bíblia apresenta, ela não seria mais interessante. As pessoas não iam se encantar mais com a palavra de Deus. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, ia chegar um tempo em que a verdade deixaria de ser interessante e as histórias inventadas, essas histórias criadas, elas seriam mais interessantes, né? E o que isso tem a ver com super-heróis? Tudo, né? E eu fico assim impressionada porque muito do que está voltando hoje com muita força, como eu falei dos contos de fadas, agora a questão dos super-heróis, eram coisas da nossa época, não é? Isso tudo não é novidade para gente, porque na nossa época já havia tudo isso. E talvez seja por essa razão que a gente pense assim, a gente se acomoda um pouco com esse pensamento, dizendo assim, eu assisti tudo isso quando eu era criança, né? Super-heróis, isso é uma fase, isso passa. Eu não saí da igreja, eu continuo acreditando na palavra de Deus. E aí a gente pensa, nada a ver, deixa o meu filho lá assistir e tal. Mas só que a gente não está percebendo que essas coisas estão se tornando as referências principais na vida das nossas crianças e dos nossos filhos. Faz uma investigação aí na sua casa, no quarto do seu filho. O que você tem ali de referência que faça o seu filho amar mais a Bíblia, querer mais, né, ler a Bíblia, querer ser mais parecido com Jesus? O que tem no quarto, por exemplo, do seu filho que está incentivando ele a isso? Agora, faça uma avaliação também. Quais são as referências que estão ali dentro do quarto do seu filho? Né? Mas vamos aqui, avançar um pouquinho, porque era nesse ponto que eu queria chegar. Eu estou falando para vocês que aquela história está sendo recontada, aquela história está sendo recontada. Eu não entendo muito de histórias em quadrinhos, então uma vez eu assisti um debate entre pessoas, né, que são aficionadas por isso, que sabem tudo, e muitas dessas histórias, esses heróis, eles foram criados ainda na década ali de 50, de 60, né? E eu não sabia, mas as duas grandes companhias, né, das histórias em quadrinhos, que são a Marvel e a DC Comics, a DC Comics tem um personagem chamado Lúcifer, vocês sabiam? Ele, tipo assim, aparece no multiverso da DC, e é uma das séries da Vertigo. E esse personagem, olha como ele é identificado, eu tô falando da informação do próprio site, ok? Lúcifer é considerado o segundo personagem mais poderoso. Ele perde apenas para seu criador, Yahweh, empatando com seu irmão Miguel. Uau! Peraí, para tudo, né? Para tudo. Eu disse para vocês que quem é Miguel na Bíblia?
Jesus. Jesus é identificado como Miguel na Bíblia. Jesus é Deus, ele é criador. Lúcifer é criatura. Mas você vê o interesse dele de se apresentar aqui? O segundo personagem mais poderoso, ele não se importa que Yahweh, Jeová, seja, né, o personagem mais poderoso, ele é o segundo, e ele empata, ele está junto com Miguel, seu irmão. Impossível, lindos, queridos, amados. Impossível isso. Criador e criatura, não tem como empatar, ser igual, né, irmão? Mas, por que eu mostrei isso para vocês? Porque foi aquele personagem criado pela DC Comics que deu origem à série Lucifer, que já está, sei lá, em quarta, quinta temporada, já nem sei mais. E olha que interessante, o Tom Ellis, que é o ator que interpreta Lucifer, ele é de uma família evangélica. O pai dele é pastor evangélico, as irmãs são casadas com pastores evangélicos. E ele disse numa entrevista que quando ele leu o roteiro e viu, né, o que o personagem representaria, faria, ele achou que aquilo ia ser muito divertido, né? Na época que, acho que indo para a terceira temporada, a Fox disse que não renovaria, e eu estava em São Paulo quando isso aconteceu, eu estava em um curso lá, e eu vi as notícias, né? Isso aconteceu na Avenida Paulista. O que aconteceu? Os fãs da série, isso quando foi para a renovação da terceira temporada, né? Que eles falaram que não iam renovar. Eles fizeram um movimento tão grande, então fizeram esse painel lá na Avenida Paulista. Então as pessoas iam lá, tiravam foto e compartilhavam a hashtag Salve Lúcifer, fazendo referência à série. Você já imaginou isso? Milhões de pessoas fizeram isso, né? E o que eu falo é assim, o que está acontecendo? Por que as pessoas parecem que estão tão insensíveis e não estão enxergando? Na série Lúcifer, eles tiveram assim, a audácia de incluir como uma das personagens Eva, para que Lúcifer, o personagem, vivesse um triângulo ali amoroso com a protagonista, né, das séries anteriores ali, das temporadas anteriores, e Eva que se cansa do seu relacionamento com Adão e vai atrás do seu primeiro amor. Gente, não preciso nem dizer nada, né? Não preciso nem dizer nada. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Grant Morrison, rapidamente. Quem é ele? Ele hoje é o grande nome por trás da DC Comics. Esse Grant, eu assisti um documentário, na verdade, que foi feito em homenagem a ele, chamado Falando com Deuses. E ele, assim, foi sempre um menino prodígio, vamos dizer. Desde criança, sempre desenhou, trabalhou para várias companhias, né, de ilustração, mas ele conta nesse vídeo, eu ouvi o testemunho dele no vídeo, ele conta algo que aconteceu quando ele estava ali, por volta dos seus 30 e poucos anos, uma experiência sobrenatural que ele teve. Ele disse que ele acordou mal, muito mal, doente, assim, e quando ele olhou para o corpo dele, ele viu que ele estava com uma doença que não existia, viu, José? Era uma doença que ele criou para um dos seus personagens, e quando ele viu como ele criou para o personagem, ele viu que era a doença, né, que ele tinha criado lá. E esse personagem morria, ele viu que ele estava com a mesma doença. E ele falou, não vou conseguir nem chegar no hospital. Então, ele disse que ele recebeu a visita de um ser de luz, presta atenção, de um ser de luz, que quando ele viu, assim, o choque foi tão grande que ele falou assim, quem é você? Você é o Cristo? E esse ser de luz disse assim, eu sou, mas não o Cristo que você e seus pais conheceram. Você sabe que a palavra anticristo quer dizer exatamente aquele que quer ocupar o lugar de Cristo. Não é quem combate Cristo, é aquele que quer o lugar de Cristo. E ele falou, eu vim para dizer que você vai morrer. E Grant disse, eu não quero morrer, não posso morrer. Tem que acontecer alguma coisa. Aí esse ser disse para ele, só tem um jeito de você viver. É se você me servir, porque eu vim para instituir um novo governo neste mundo. Olha, gente, lembra quando eu falei? A gente precisa saber quem são as pessoas que estão produzindo as coisas que a gente está, só absorvendo, né? E ele, então, disse que faria qualquer negócio, e esse ser, então, disse para ele, para que tudo funcione bem, eu preciso quebrar o seu coração de pedra, para que a luz que existe dentro de você se expanda. E agora você vai entender por que eu comecei falando de magia e por que eu disse que isso é tão sério.
A autora de Harry Potter, Joanne Kathleen Rowling, numa entrevista que ela deu uns anos atrás, para Oprah Winfrey, a Oprah perguntou para ela, a jornalista, né, perguntou para ela, o que era magia para ela? E sabe o que ela respondeu? Magia é essa luz, essa força que você tem dentro de você. Por isso que eu criei esse personagem e tal. E por isso que são chamados de... Qual é o nome? Trouxas. Né? Muggles, trouxas. Aqueles que não acreditam nisso. Não acreditam em magia. Porque essa luz, essa força está dentro de você. Gente, esse é o princípio de quem? Deus nos ensinou o quê? Venham a mim, dependam de mim, vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Nós não temos sabedoria, a gente não tem condição de viver neste mundo se a gente não tiver a presença de Deus na nossa vida. Se a gente não tiver o Espírito Santo nos influenciando, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Mas o princípio da magia é esse, está dentro de vocês. Você não precisa de Deus, você é Deus. Bem, foi isso, né, que o Grant Morrison contou ali no testemunho que ele deu. E para ele colocou essa frase, né, para mim tudo se resume a uma equação muito simples, vida mais significado igual magia. Ele esteve, né, por trás daí da criação de Batman vs Superman, que foi um filme, né, lançado tempo atrás, mas olha a propaganda aí. Se o bem e o mal não estão definidos, se não há heróis ou vilões específicos, se a moral caminha sobre a corda bamba, de que lado o público tem que ficar? Batman ou Superman? A gente sabe, né? Isso é fato comum, que se faz uma relação entre Jesus e Superman, e Batman era um herói meio estranho, né? Porque o Cavaleiro das Trevas, né? Cavaleiro das Trevas, coisa meio estranha, né? Mas aqui eles estão como que em oposição, e como se um representasse o bem, outro representasse o mal. Mas, queridos, olha, eu fico muito triste às vezes, sabe, quando eu vejo, assim, algumas mulheres, né, que, especialmente quando chega a época, assim, Dia das Mães, né, homenagem às mulheres, de falar assim, ai, né, comparar com a Mulher Maravilha e tal. Vou dizer para vocês, porque eu fico triste. Eu gosto, sim, eu acho legal quando valorizam uma mulher e falam da força, né, que ela tem. Realmente, eu acho que Deus capacita, né, e deu habilidades diferentes para homens e mulheres, justamente para que eles se completassem. Mas o criador da Mulher Maravilha, e isso, assim, eu estou falando da década ali de 40 ainda, né? Charles Marston, esse era o apelido que ele usava, ele era um psicólogo, e ele que criou, né, essa personagem da Mulher Maravilha. E é interessante porque ele era um professor universitário, ele era casado, e ele, então, um dia se encanta com uma de suas alunas, que era bem mais nova, e ele começa a achar que essa aluna, ela tinha, sim, algumas habilidades especiais e tal. E para ele, a Mulher Maravilha era a junção da esposa dele com essa aluna. E ele quer fazer algumas experiências, e ele propõe, então, levar a aluna para morar com ele, a esposa, e eles vivem, então, um triângulo amoroso, e ele se relaciona com as duas, e elas se relacionam entre elas. Gente, eu estou falando da década de 40. E ele criou a personagem e investiu ali, né, nas histórias em quadrinhos, e quando isso foi apresentado, especialmente nas escolas, eles queimaram isso. Para eles, isso não era uma obra de arte. A sociedade rejeitou e queimou. E olha aqui o que ele disse, olha. Para ele, né, essa idealização aí de Mulher Maravilha, o que era? Nem mesmo as meninas querem ser meninas tanto tempo como o nosso arquétipo feminino, que carece de força, dominação e poder. Não querendo adotar esse arquétipo, não querem ser submissas, amantes da paz, como as boas mulheres são. As fortes qualidades da mulher tornaram-se desprezadas por causa de sua fraqueza. A solução óbvia era criar uma personagem feminina, com toda a força do Superman, mas todo o fascínio de uma mulher boa e bonita. E mais tarde ressaltou, é uma propaganda psicológica para um novo tipo de mulher que deveria, creio eu, dominar o mundo. Aí você vê hoje, né, a onda feminista. E detalhe, por favor, eu não estou desvalorizando a mulher, mas eu creio e assim, defendo sempre que Deus criou homem e mulher, Deus criou cada um com habilidades diferentes,
mas eles se complementam. O plano de Deus foi esse, não que um fosse superior ao outro, não é plano de Deus. E hoje muitos ficam, né? Pega lá a história de Gênesis, como uma mulher que pecou, então agora isso, aquilo, não sei o que e tal, e ficam cheios de conjecturas a respeito. Queridos, isso só divide a humanidade. Isso não colabora em nada. E outra, Deus te criou mulher e, tipo assim, ele não vai deixar de cumprir nenhum bom plano para a sua vida se você se submeter a ele. Se coloque nas mãos de Deus e deixa Deus te usar, Deus te tornar, né, essa mulher aí que o mundo fala, né, empoderada, não pelo seu poder, mas pelo poder que Deus pode, né, te usar para que você se torne uma bênção para o mundo. Não é poder, é ser bênção. Mas isso aqui não preciso nem mais falar, né? Mas vamos lá, avançando aqui. Claro, você sabe, a Marvel, né, hoje explodiu, assim, de sucesso. A Disney comprou também. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou fazendo essas ligações, né? Disney comprou. Todos esses heróis aí da Marvel, se você for, assim, ler, eles estão todos ligados à mitologia, você vai ver que muitos deles são deuses ou semideuses. E, queridos, isso já, assim, já é... O primeiro mandamento já... que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E muitos desses personagens, desses heróis, estão se tornando deuses, queridos, na vida dos nossos filhos, né? Falei, dá uma olhada aí no quarto, dá uma olhada, né? Quais são as referências? Isso está sendo um reforço para os seus filhos, né? Esse daqui é o vilão, eu não sabia, nem conhecia quem era ele, Thanos, depois fui saber, porque quando achei estranho, né? Falei, por que a Marvel tá trazendo esses personagens de novo aí? Foi simples, né? Como eu falei, eu só assisti o debate lá, entendi. Que falaram assim, olha, então, a Marvel desde 2008 tá trazendo agora individualmente, então Homem de Ferro, isso daqui, não sei o quê, papapá, porque depois eles vão se juntar, vão se tornar os Vingadores e eles vão se juntar para derrotar Thanos. Quem é Thanos? Nunca tinha ouvido falar nisso, Thanos. O arqui-inimigo, não sei o quê, que se tornou muito poderoso porque ele conseguiu reunir as joias do infinito, essas pedras aí, estão vendo? Dessa manopla. E as joias do infinito, né? Elas representam a realidade, o poder, a alma, a mente, o tempo e o espaço. Se você pegar essas 6 aí, você vai ver que une os 3 atributos, as características básicas de Deus, né? Onipresença, onisciência, qual que eu falei? Onipresença, onisciência e onipotência. Né? E do ladinho, vocês estão vendo Jim Starlin, que é o criador de Thanos. E foi o próprio Thanos, foi o próprio Jim Starlin que, quando criou Thanos, disse assim, que quando você tem essa manopla e você consegue reunir essas joias, você se torna Deus. Mas ele é o inimigo do universo, tá? Ele é o inimigo de todos aqueles super-heróis. E veja aqui, numa entrevista, o repórter perguntou para o Jim Starlin, eu percebo assim que você tem uma ligação muito forte com esse negócio de cosmos, né, universo e tal. E ele respondeu o seguinte, sim, eu odeio desenhar carros e pessoas com ternos. Você sabe que terno aqui representa autoridade, né? Além disso, você pode fazer histórias mais reais ou relevantes se as disfarçar com fantasias. Usando esse método, fiz contos sobre tudo, desde incesto até ridicularizar as grandes corporações, e não poderia ter feito isso no mundo real. Eu volto a dizer, queridos, quem nós estamos permitindo que ensine os nossos filhos? Quem nós estamos permitindo que ensine os nossos filhos? Filmes, programas de TV, desenhos, são sermões que estão pregando sobre as coisas da vida, né? Eu não vou me deter mais ali, mas falaram do lançamento, acho que já foi lançado aí, né? Os Eternos, tá? Olha, se tivesse tempo, vocês iam ficar apavorados com o que tudo isso representa. Mas eu quero mostrar mais um aspecto aqui para vocês, para ver como as ideologias estão sendo transmitidas e ensinadas por meio desses recursos aí, desses meios, né? Veja o que foi dito aqui pela Vitória Alonso, né, que é a chefe de produção da Disney. Nossa audiência é global, é diversa e inclusiva. Ela disse à revista Variety, se nós não fizermos desse jeito para eles, vamos falhar. Se não acelerarmos para a diversidade e inclusão, nós não teremos mais sucesso. Nossa determinação é que todas as pessoas assistam aos nossos filmes. Veja isso daqui. Já ouviram falar desse desenho? É para criança bem pequena, menos de 5 anos, Doutora Brinquedos. Disney apresenta casal lésbico interracial em animação infantil.
A relação homossexual foi mostrada com naturalidade, não foi o tema do enredo do episódio de Doutora Brinquedos. A autora desse desenho, né, quem prepara, ela se chama Chris... eu agora me esqueci o sobrenome dela, mas é Chris, o primeiro nome. Ela mora em Los Angeles e ela mesma é casada com outra mulher, porque pelas leis de Los Angeles isso é permitido. E as duas criam o filho dela. E ela contou que quando ela levou, né, a proposta para a Disney achou que estava ótimo. Ela falou assim, eu estou defendendo aquilo que eu acredito, né? Veja aqui, série para adolescentes, né? Disney Channel terá primeiro romance gay em série infanto-juvenil, isso ainda foi de 2017. O canal já apresentou personagens gays em séries, como Boa Sorte Charlie, na animação Doutora Brinquedos, em episódios isolados. Essa será a primeira vez que a narrativa seguirá a história do personagem no processo de descoberta da sexualidade e da autoaceitação. Porque a menininha que está ali, essa mais de cabelinho curto, ela está entrando na adolescência, ela se apaixona por um coleguinha da classe, ela vai contar para o melhor amigo, e o que ela descobre? Que o melhor amigo também está apaixonado pelo rapaz, pelo menino. Então, a série vai abordar sexualidade nessa perspectiva. Aí perguntaram, mas como assim e tal? Vocês consultaram psicólogos? Sim, consultaram. Consultaram todos os psicólogos da associação LGBTQ. Então, não tem como ser diferente, né? Claro que vão nessa linha. Mas vamos avançar aqui. Olha, só para você ter uma noção. A Disney é dona de todas essas empresas. Dá uma olhada bem aí. Então, não é à toa que as coisas estão caminhando por uma direção só. Ok? Vamos lá. Isso daqui eu já tinha mostrado da outra vez, né, Joseli, para a sua turma aí. Falei, ó, vou mostrar para vocês só um exemplo aqui, né? Essa autora, Serena Valentina, ela escreveu uma série de livros da perspectiva das vilãs dos contos de fadas. Então, só para você ver como aquela história que eu disse está sendo recontada, essa é a contracapa do livro da Úrsula, né, que é a vilã de Pequena Sereia. E na contracapa do livro está assim: toda a história tem 2 pontos de vista, não é mesmo? De que lado você está? Descubra neste livro todos os segredos do passado de Úrsula. Desvende qual era o seu papel no reino de Tritão, o motivo de sua expulsão das dependências reais e principalmente como ela se transformou na temida bruxa do mar que enfeitiçou a encantadora princesa Ariel. Não preciso nem comentar também, né? Aqui, mas deixa eu avançar, peraí. Travou aqui, não sei porquê. Aqui. Isso daqui também, né, eu mostrei da outra vez, quando foi lançado o filme do Coringa, que, assim, sempre foi o vilão dos filmes do Batman, mas é super interessante na época, olha, outubro de 2019, fez ali uma matéria, né, mostrando qual é a forma, como que se vê isso, essa questão da vilania aí, olha. Se gostamos dos vilões, é porque todos nós possuímos uma face sombria, ainda que não a expressemos. Nesses personagens imperfeitos, acabamos enxergando um pouco de nossa realidade. Talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis, humanizá-los. Existe tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido, e não tem problema nenhum com isso. Pode torcer pelos vilões à vontade, afinal não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. Que horror isso! Eu não quero ter isso parecido. É uma coisa absurda, não é? Mas veja isso daqui que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, que foi escrito por uma educadora, uma pessoa assim que viveu no século XIX, início ali do século XX, mas que tinha uma visão assim, sabe, extraordinária desse grande conflito com o qual todos nós estamos envolvidos. Veja o que ela disse. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele, de acordo com sua vontade. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Né? E aqui, um outro livro, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, que diz: muitos, porém, se têm desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. O que isso quer dizer, queridos? Você sabe o que é o Espírito Santo? Como que a Bíblia descreve o Espírito Santo? O Espírito Santo
É aquela voz, sabe? Que você ouve, que a gente fala assim, às vezes, né? Você tá assim, vai fazer alguma coisa errada, alguma coisa, você não ouve uma voz dizendo? A Bíblia fala, né? Você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele, para você fazer o que é certo. É o Espírito Santo que te influencia isso. É o Espírito Santo que te dá discernimento entre o bem e o mal. Mas o que o texto ali diz? Que há muitas coisas que elas estão tirando isso da sua vida, a influência do Espírito Santo na sua vida. E eu, assim, tremo, sabe? Quando um adolescente fala assim para mim, eu tô conversando, tô procurando mostrar, falo assim, você não entende? Isso daqui vai contra o que a palavra de Deus disse. E ele fala assim, tia, isso não tem nada a ver. E outra, eu consigo separar as coisas. Eu tô vendo, eu tô assistindo, mas eu tô separando tudo. Até o meu filho mais novo, né, o Mateus, de 17 anos, ele fala assim, gente, se Satanás está estudando a mente humana por 6.000 anos, ele conseguiu enganar os anjos perfeitos no céu, conseguiu enganar Adão e Eva. A gente, depois de 6.000 anos de pecado, você acha que a gente consegue? Né? Eu gosto quando ele fala assim, porque aí os adolescentes prestam atenção nele falando, né? Mas é isso, né? A gente tem que estar realmente muito atento. Josélia, eu preciso saber de você, porque ó, eu tô vendo aqui que agora já são 6:30. Eu ainda tenho muita coisa para apresentar, assim, não muita, né, em relação a tudo que já foi apresentado, eu diria que ainda tem, tipo, quem sabe 1/3, 2/5, sei lá. E o meu plano agora era falar um pouquinho sobre jogos. Mas eu não sei se vocês marcaram, tipo, tempo para essa sala se fechar, se ela está livre, é o Kizion, né, que está comandando isso. Estamos com tempo? Mas o que vocês preferem? A gente para por aqui ou a gente continua um pouco mais? Alguém está pondo lá, continua! Eu acho que todo mundo que veio hoje, Neila, veio para ouvir tudo que precisa ser ouvido. Então E tá. assim, as pessoas são livres, elas têm a liberdade de sair se Sim, precisarem, mas eu acho que hoje ou a gente vai fundo nesse negócio ou não vamos alcançar o objetivo. E então tá. parece que o limite da hora é bem, bem grande, né? É bem elástico, né, Kizion? Sim, ele disse que sim. Então tá, gente. Então vamos lá. Pelo que Ó, estão faz postando, aí, levanta os braços, faz um. Se você já tiver, né, cansado, quer correr no No banheiro, YouTube, corre no lá. YouTube é uma, no YouTube é uma sequência de continue. não, aqui não é. Ou aqui no chat mesmo. Está ali, né, no bate-papo. No Aí, chat isso, vai intensivão, continuar, alguém pôs, é isso aí, é um intensivão mesmo, viu? Mas, e também aqueles, né, Joseli, que tenham um compromisso e tal, vocês fiquem à vontade, a gente vai entender, porque realmente E o vai assunto, ficar ele... gravada no YouTube, né? Isso vai estar gravado. Ok. Tá, Mas aí, beleza. conversando aqui, a Então, gente cada tem um a vai se virando oportunidade. aí. A questão é que, se as pessoas permanecem, em algum momento, no final, de repente, é possível bater um papo contigo e Exato, também tirar algumas dúvidas. Então, acho que vale a pena a gente seguir um pouco mais. exato. Então, vamos lá. Voltando lá para o nosso compartilhamento de tela, que a gente viu que existe, sim, né, um risco, um perigo. E, queridos, quando a gente não tem a influência do Espírito Santo, quando a gente já não ouve mais a voz do Espírito Santo, a gente fica realmente em perigo. Então, vamos falar um pouquinho, eu falei, né, dos jogos, do Minecraft. Minecraft, muitas pessoas achavam que era só um Lego virtual, né? E, assim, achava que não tinha problema, que isso realmente podia estar desenvolvendo, né, ali a inteligência dos filhos e tal. E teve uma época que eu não falava de jogos, essa não é minha praia, assim, né? Eu sempre estive mais ligada à literatura e até, assim, os filmes que vêm até como subproduto, né? Aí de livros e tal. Mas de tantas pessoas insistirem e tal. E uma vez eu fui numa Bienal do livro, quando a gente ainda podia ir presencialmente, né? E me chamou muito a atenção que eu vi, assim, que os organizadores, eles deram muita atenção para os produtos infantis, e tinha muita coisa de Minecraft. Não eram os jogos mais ali, mas isso deu origem a muitos livros, séries, né? Assim, de livros, e isso me chamou a atenção. Aí eu comprei um livrinho que ensinava a jogar Minecraft, para eu entender, assim, o que estava realmente por trás. Aí, quando eu vi algumas coisas, já me chamou bastante atenção.
porque uma das coisas clássicas, né, ali é a presença de zumbis, né, de esqueletos, a casa da bruxa, né, onde tem as poções mágicas ali que são para destruir, para se defender. E todas essas poções, elas têm um ingrediente em comum. Ou seja, para você participar ali, para você fazer essas poções, você precisa desse ingrediente que é o fungo do Nether. E me chamou a atenção, falei assim, Nether, mas o que é Nether, né? Porque se você vir uma imagem assim, para gente, né, que é leigo, assim, que não parece nada, né? Mas eu queria saber, entre vocês, né, que estão aqui, se alguém sabe o que é Nether. Levante a mão assim, reaja ali, ou faça um positivo, não precisa dizer, mas só reaja ali comigo para eu saber, algumas pessoas estão pondo ali no bate-papo, se você sabe o que é Nether. Deixa eu dar uma olhada aqui geral, né? Estou vendo algumas mãos, poucas, na verdade, né? Quem tem criança, a criança já levantou ali, né, a mão, então, sabe? Então, queridos, o Nether é o inferno. Então, como que funciona, né? Você tem que construir um portal. Então, aqui, né, eu falei que parece um Lego virtual. Então, quem está brincando, participando, tem que construir primeiro esse portal. Depois tem que fazer um ritual para que acenda o fogo e tal, e você possa passar para o outro lado, que é o Nether, que é o inferno, isso aqui. Aí você vai lá, você pega o que você precisa, né, que é o fungo do Nether, e aí você volta. Simples assim, né? É interessante que uma vez eu estava numa igreja, deixa eu voltar um pouco aqui as telas. Eu estava numa igreja e fiz um teste assim com as crianças, né? E os pais, né, não sabiam de nada. Aí eu falei assim, quantas crianças, né, que estão aqui, né, sabem o que é Nether? Quase todas na igreja levantaram a mão, mas um menino, ele não se conteve, sabe? Ele gritou lá do fundo, é o inferno! Aí foi assim, né? Aquela risadaiada assim geral e tal. Mas, queridos, o que isso está ensinando para a criança? Bom, a gente sabe que esse conceito de inferno com lago de fogo e tal, isso não existe no sentido assim, biblicamente, inferno não é isso, né? Mas qual é o conceito que se cria? Eu posso ir e voltar a hora que eu quiser e nada acontece. Isso vai tirando, queridos, a sensibilidade espiritual. Observa, né? Por exemplo, esse tipo de coisa em jogos. Uma vez um menininho de 8 anos falou assim, tia, mas eu sei que isso não é verdade. Eu falei, mas o que você está vendo ali? Estou vendo um esqueleto. Falei, sim, então, e o esqueleto está vivo? Não, né, tia? Não está vivo, tá vendo? Ele não tem nem carne, ele não tem... Eu falei, ué, mas ele não tá participando ali? Aí ele ficou assim, olhando, né? Qual o problema disso, queridos? Isso vai tirando a sensibilidade espiritual da criança. Esses jogos, né? Tem muitas vidas, né? Fez uma coisa que perdeu a vida. Não, mas ainda tem... Lembra que eu falei? Deus disse que depois do pecado, por causa do pecado, o ser humano seria mortal, até que essa condição fosse restituída da imortalidade, mas isso ainda não chegou o tempo, isso ainda não aconteceu. Mas o que está sendo ensinado ali? É imortal, é só um personagem, mas a criança dificilmente ela vai dissociar da realidade dela. Desenhos, filmes, jogos estão pregando sermões, estão ensinando sobre as coisas da vida para os nossos filhos. Precisamos estar atentos, né? Pokémon, né? Lembra quando veio, né, Pokémon Go, essa onda, a gente via adultos, a gente via gente assim, caçando monstros. Gente, me mostra na Bíblia onde monstros é alguma coisa do bem. Se você achar e conseguir me provar, porque você vai ver que monstros nunca estão associados a alguma coisa boa, não. Mas são coisas que a gente vai se acostumando, a gente vai perdendo, né, a sensibilidade para aquilo. Aí é interessante que eu, antes da pandemia, eu viajava bastante e eu, assim, percebi que havia alguma coisa interessante, porque parece que alguns jogos, eles são mais comuns em algumas regiões do que em outras. Tipo, às vezes eu ia para uma região, aí eles falam assim, não, fala sobre o GTA, né? Outros, não, fala sobre Free Fire, né?
E assim ia. Mas só para vocês entenderem, esses jogos, eles são jogos que você entra numa realidade ali, né, virtual. O Free Fire, por exemplo, você tem, assim, alguns minutos para sobreviver, né? Você cai numa ilha ali, você tem alguns minutos para sobreviver, e você sobrevive como? Você tem um arsenal diante de você. Você sobrevive matando, né? Então, você vai vendo que essas coisas, elas vão tirando, né, a sensibilidade espiritual. Há alguns estudos, né, eu ainda não tive, assim, um acesso mais direto a isso, preciso até localizar onde foi que eu vi, mas que eles estavam investigando porque parece que, mesmo no ambiente virtual, o uso que eles fazem ali, né, que o jogador faz das armas que são virtuais, há alguns indícios de que, se eles pegarem uma arma verdadeira, né, real ali, eles vão saber manusear. Isso, né, não é a minha área, assim, de pesquisa e tal, mas eu achei curioso isso, porque realmente a gente não tem visto tantos casos aí, né, de, às vezes, adolescente que entra atirando, que entra fazendo horrores e tal, e quando apreendem ali computador, às vezes celular e tudo, eles fazem uma associação, né, com isso. Aí você vai falar assim, não, meu filho não tem problema, meu filho não é dado à violência, não é... Mas a questão realmente está na falta, em tirar a sensibilidade, não só espiritual. Espiritual é um aspecto, mas a sensibilidade mesmo de ser humano para ser humano, né? Esse outro jogo aqui é um dos mais famosos também. League of Legends, que é o LoL, né? O famoso LoL. Gente, pelas imagens aí, eu não preciso nem dizer nada, né? Não precisaria dizer, né? Mas ok. Esse jogo ele foi criado por dois amigos que estudaram juntos na Califórnia. E interessante, né, que na descrição aparece assim, que em League of Legends, LoL, né, os jogadores assumem um papel de invocadores, controlando campeões com habilidades únicas e que lutam com seu time contra outros invocadores ou campeões controlados pelo computador. Invocadores de quê? Né? Mas vamos lá. Veja esse texto aqui. Ele é bem forte, viu? Satanás deleita-se quando vê seres humanos empregando as faculdades físicas e mentais naquilo que não educa, não tem utilidade, não os ajuda a ser uma bênção aos que necessitam de seu auxílio. Enquanto os jovens se tornam hábeis em jogos destituídos de valor para eles e para os outros, Satanás joga a partida da vida por sua alma, tirando-lhes os talentos dados por Deus e substituindo-os por seus próprios atributos maus. É sua tentativa levar os homens a passarem por alto a Deus. Busca ocupar-lhes e absorver-lhes tão completamente a mente que o Senhor não encontre lugar em seus pensamentos. Não quer que o povo conheça seu Criador e fica bem satisfeito se pode pôr em funcionamento jogos e representações teatrais que por tal forma confundam os sentidos dos jovens para que Deus e o céu sejam esquecidos. Lembram que eu falei no início que a principal intenção de Satanás, uma é ocupar o lugar de Deus, né? Mas tipo, tirar a validade da palavra de Deus. Deus nos diz algo, Satanás vem e diz outra coisa. Uma vez uma adolescente perguntou assim para mim, tia, mas por que, né, que essas coisas assim, que não prestam, eu sei que elas não prestam, mas por que que elas são tão legais? Por que que elas chamam tanta atenção? Aí eu disse para ela, né, eu falei assim, querida, olha, Deus trabalha com a verdade. Satanás não tem a verdade. A matéria-prima de Satanás é a mentira. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que usar muitos recursos, ele tem que pôr muito holofote, ele tem que pôr muito brilho, ele tem que pôr muita ação em tudo, para que ele convença as pessoas logo que ele está usando a mentira. Né? Então, é algo assim que é só assim, realmente, quando a gente busca, sabe, a Deus, a palavra de Deus, quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais a gente enxerga, e a gente precisa proteger os nossos filhos, né, de todas essas influências que estão por aí. E eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês. O que que a gente está permitindo que ensine os nossos filhos? Para quem nós estamos transferindo a responsabilidade de ensinar valores, de ensinar sobre o amor de Deus,
de ensinar sobre a salvação, de ensinar sobre quem são os anjos, de ensinar qual é o papel do Espírito Santo na vida do cristão hoje. Quem a gente está permitindo que ocupe o nosso lugar de educadores dos nossos filhos? Vocês sabem, né, que esse programa, ele cada ano tem, assim, alcançado mais sucesso, né? Infelizmente, um sucesso no aspecto negativo, porque o que isso está fazendo com as pessoas, né? Um espetáculo ali, horrível, em que as pessoas se expõem, elas colocam para fora os piores sentimentos ali, e as pessoas ficam gastando tempo com isso. Veja essa informação, BBB 21 é marco de era em que a internet domina e pauta o que passa na TV. Veja um programa que determina o que se passa na TV. E olha a média diária ali. 39,9 milhões de pessoas diariamente estão gastando o seu tempo assistindo isso. E vocês sabem quem patrocina o BBB como programa? Tem várias empresas que patrocinam. Entre elas, eu vi uma matéria... Avon, Americanas, Coca-Cola, e essa informação está, acho que na Folha de São Paulo. Agora, PicPay também é um dos patrocinadores aí do BBB 21. E veja o que saiu na matéria lá. Em uma edição marcada por episódios de racismo, homofobia, machismo e abuso psicológico envolvendo os participantes, alguns dos patrocinadores têm demonstrado preocupação. Uma dessas empresas é a Avon, que diz em nota que defende a diversidade, o antirracismo e o estímulo ao empreendedorismo e empoderamento feminino. Portanto, segundo eles, né, ali, estamos atentos e acompanhando a repercussão do que acontece no reality, além de fomentarmos o debate sobre causas que apoiamos, tanto que, como marca ativista, lançamos a plataforma tal, né? Não continuei, coloquei aqui a matéria. Eu tenho visto até pastores de jovens que, às vezes, para ficar próximos ali, né, deles, achando que assim eles vão conseguir ter alguma influência sobre eles, gastando tempo comentando essas coisas, dizendo para quem está torcendo, fazendo, né, comentários. Queridos, as causas sociais, elas fazem parte, sim, da preocupação e do plano de Deus para que o ser humano ajude outro ser humano, para que o ser humano trate com respeito e sem discriminação. Mas a Bíblia tem um plano para isso, de como nós devemos agir. A Bíblia, na verdade, tem resposta para tudo. Mas, às vezes, a gente deixa de consultar uma fonte que está jorrando, de onde está jorrando água limpa, para bebermos de fontes rotas, como a Bíblia mesmo diz, fontes sujas, né? Precisamos estar atentos a isso. Isso tem a ver com a formação do nosso caráter também. Quantos, né? Em vez de abrirem a Bíblia com as suas famílias, de estudarem o que está ali, de ver pela, vamos dizer assim, pela obra original, né? De onde nós viemos, como que as histórias dos patriarcas acontecem. Não, às vezes acham que é mais fácil pegar um alimento mastigadinho, né? Não, é muito mais interessante e tal, mas o que estão aprendendo? O que isso está ensinando, né, para as pessoas? Eu acrescentei isso daqui porque eu vi, assim, eu tenho sempre interesse em saber o que os adolescentes estão assistindo e tal, vendo, e eu vi que essa série, né, que foi transmitida pelo canal da Disney, como eu falei, né, a Disney comprou a Marvel, foi uma das séries mais vistas, terminou agora recentemente. Eu nem tinha noção do que era isso, mas só para vocês entenderem, né, WandaVision. Wanda é a personagem, né, vocês estão vendo ali, principal. Visão é o que está ali atrás dela, que é o marido dela, e ela faz assim, ela volta no tempo para descobrir, na verdade, muitas coisas a respeito de quem ela foi em outras, como se fossem outras vidas, em outras eras, e ela, segundo, né, os produtores da série, essa foi a forma, assim, de apresentar essa personagem, que é uma das personagens da Marvel,
bem conhecida aí dos filmes. Eu estou pegando aqui as anotações, porque ontem eu passei isso, né, com os adolescentes do nosso PG ontem. Então, essa personagem, ela apareceu em 2014, ela, em 5 filmes, né, do universo da Marvel aí. Mas quem é ela, né? O nome dela aparece como personagem aí, Wanda, mas ela, na verdade, é a feiticeira Escarlate, que era uma vilã, mas se transformou numa heroína do universo da Marvel. E quais são os poderes dela, né? Ela conseguiu controlar a magia do caos, prestem atenção, trazer pessoas de volta à vida e criar vida a partir do nada. Ela tem um tipo de magia avançada, em que ela pode voar, manipular mentes e fazer qualquer tipo de variação de poder. Até ontem, né, quando a gente estava discutindo isso daí, aqui tá, né, a personagem que ela... Olha, gente, eu preciso dizer alguma coisa, né? Nem preciso. Ontem, quando a gente estava discutindo isso, né, com os adolescentes, eles até foram falando algumas das coisas, né, que eu tinha anotado aqui, eles sabiam, né, conheciam. E aí a Josele, né, num ímpeto assim, né, ela falou assim, ela tá falando daquilo que o pai dela, né, sabe, né, que é, quem é o pai, né, dessa personagem aí. Eu achei, assim, bem interessante, porque ela ficou, assim, né, indignada, uma ira santa ali, né, naquele momento, né, Josele? Mas, gente, a gente tá terminando aqui, eu quero só voltar aqui essas telas do final com vocês. Eu achei que tinha muito mais coisa, mas realmente a gente já estava caminhando para o fim. Prestem atenção. Você deve estar pensando, mas como assim, né? Diante de tudo isso, então estou perdido. Perdido porque... Não, queridos, não está. Você não está perdido, sua família não está perdida. Na verdade, Deus está usando tudo isso e esse tempo, inclusive da pandemia, para que você reconsidere muitas coisas na sua vida. Afinal de contas, o que você pretende? Qual é o seu sonho? Qual é o sonho para sua família? Porque eu tenho certeza de que Deus tem sonhos maravilhosos, tem planos maravilhosos para sua família. Mas como que a gente está vivendo, né, aqui? E tem solução, sim. Sempre há. Primeiro porque a gente está do lado vencedor. A gente tem que se apegar a isso. A gente tem que se apegar a Deus. E não dar espaço, né, para qualquer outra coisa que seja diferente daquilo que Deus tem para a gente. Veja esse texto aqui, olha. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, a palavra de Deus, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a ceder à evidência de seus sentidos? Vai ter muito apelo para os nossos sentidos. Mas será que nós estamos, né, buscando aquilo que realmente enobrece, aquilo que fortalece o nosso caráter, aquilo que nos torna semelhantes a Jesus, que é o modelo para a nossa vida? E como eu falei para vocês, sabe, é possível que muitas pessoas para quem vocês falarem, né, sobre essa tarde, sobre os assuntos que nós vimos aqui, é possível que muitos digam, isso é bobagem, isso daí é ser radical e tal. Mas eu queria que hoje vocês tivessem um vislumbre da eternidade, sabe? Um vislumbre da eternidade. Veja esse texto. A obra dos pais sábios jamais será apreciada pelo mundo, mas quando se instalar o juízo final... deixa eu voltar aqui. Abrirem-se os livros, sua obra aparecerá como Deus a vê, e será recompensada diante dos homens e dos anjos. Vê-se-á que um filho que foi criado de maneira fiel tem sido uma luz no mundo. Custou lágrimas, ansiedade e noites insones vigiar a construção do caráter deste filho. Mas a obra foi feita com sabedoria, e os pais ouvem o bem-estar do mestre. Hoje, o meu desejo para você é que você se decida. Não importa, sabe, se houve erro, se você cometeu aí, né, alguma coisa por ignorância que não sabia, não. Hoje Deus está te chamando. Ele não colocou você nessa sala do Zoom à toa. Eu tenho certeza de que não.
Eu tenho certeza de que hoje Deus está te chamando para que você seja esse pai, essa mãe que assume a responsabilidade pelo seu filho. É sua essa responsabilidade. Os filhos são presentes que Deus dá, Deus coloca para a gente aqui, mas para quê? Olha esse texto aqui, outro, só para a gente ir fechando. Nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo. Nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. O plano de Deus para o seu filho e para sua filha é que eles sejam luzes para iluminar esse mundo de trevas. Nunca foram os jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. Que nós não percamos essa noção. E eu comecei com um texto bíblico e eu quero encerrar com um texto bíblico, né? Façam isso, queridos, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. É isso. Neila, Qual vai ser a nossa decisão?